Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula. Vamos começar com uma oração. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra. Te agradecemos, Senhor, pela eleição, porque tu nos escolheste sem que mérito algum tivéssemos, Senhor. Hoje, Senhor, quero te pedir especialmente bênção sobre esta aula e que tu nos ensines a mais perto de ti estar, Senhor. Bendito seja o teu santo nome e abençoe esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar um pouquinho hoje, um pouquinho mais do trecho de Mateus que vai de 15 a 21, capítulo 15, versículo 21, ao capítulo 16 a 28. Basicamente um capítulo. Mas esse capítulo representa um ponto decisivo, verdadeiramente, para o cristianismo. Porque nesse trecho da palavra de Deus, Mateus 15, 21 a 16, 28, nesse trecho, com relação à teologia, verdadeiramente, nós temos aí o ponto decisivo da história e do ministério de Jesus. E quais são as suas principais consequências para a vida do crente. A partir desse relato que nós temos nesse capítulo, basicamente nesses 2 pedaços de capítulo, Jesus termina uma parte do seu ministério e passa a dizer claramente o que se espera dos cristãos entre a ressurreição e a parousia, a segunda vinda de Jesus. Esse trecho, portanto, é extremamente importante para nós, os crentes. Jesus havia sido rejeitado pelo povo de Israel. Nós costumamos pensar que, na verdade, foram alguns líderes que rejeitaram a Jesus. Mas, na verdade, não. Na verdade, todo o povo de Israel, com exceções, sem dúvida nenhuma, mas de maneira geral, de maneira genérica, o povo como um todo havia rejeitado a Jesus. E isso fica muito claro nesse pequeno trecho, Mateus 16, 13 e 14, o tão conhecido trecho em que Jesus vai com os discípulos para Cesareia de Filipe e ali pergunta para os discípulos: o que diz o povo que eu sou? Vamos ler esse trecho. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Se nós lermos com cuidado essa resposta, nós veremos exatamente a negação de Jesus como o Messias, como o Cristo, como o Filho de Deus. O povo dizia que ele era algum dos profetas. Nada mais que isso. O povo de Israel estava absolutamente convencido de que conhecia toda a verdade a respeito dos planos e das intenções de Deus. Afinal, estava escrito, e o povo de Israel tinha firmemente estabelecido há 2000 anos, de forma escrita há quase 1000 anos, os planos de Deus através do judaísmo. Moisés, todos os ritos judaicos estavam firmemente estabelecidos. Os sacrifícios,
a guarda do sábado, estava tudo firmemente estabelecido. É como se eles tivessem absoluta convicção de que o plano de Deus estava absolutamente claro, estava escrito, Deus já tinha expresso tudo. E, nesse momento, o coração deles endureceu. Esperavam que o Messias viesse em poder, em glória, um líder político, um líder militar, que libertasse o povo judeu do jugo romano. Naquele momento, os judeus estavam vivendo sob o jugo romano, e eles enxergavam esse Messias libertador, bélico. Porém, o coração deles, na verdade, estava absolutamente duro para perceber que Deus podia ter uma abordagem diferente para o Messias. E era absolutamente incompreensível da parte deles, porque Jesus simplesmente não se encaixava na expectativa acerca do Messias. O povo longamente acalentava a vinda do Messias em poder, como um líder forte, um líder político, um imperador talvez que se opusesse ao imperador romano que ditava as regras no planeta naquele momento, pelo menos no mundo ocidental. Na China era outra história. Mas o povo simplesmente olhou para Jesus. Ele é um homem de Deus. Ele trabalha e faz essas coisas que tem feito debaixo da vontade de Deus. Mas ele não é ele. Ele não é o Messias. E, na verdade, essa era a percepção generalizada do povo. Por isso, o povo rejeitou a Jesus. Porque simplesmente o coração deles estava endurecido pelos ritos, pelos conhecimentos já firmemente estabelecidos do judaísmo. E ele não se encaixava naquele modelo. E por isso o povo rejeitou a Jesus. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Vamos repetir isso. Uns dizem João Batista. João Batista era o precursor. Outros Elias. Outros Jeremias, ou algum dos profetas. Qualquer um deles. É interessante, né? Aí existe, de uma certa forma, uma ideia de reencarnação aqui. Algum dos profetas reencarnou em Jesus. Pessoal, certamente o povo reconhecia Jesus como alguém que estava debaixo da bênção e da autoridade de Deus. Mas não o reconheciam na sua essência. Não o reconheciam como o Messias prometido, e muito menos como o Filho do próprio Deus vivo. Então ele foi rejeitado pelo povo. Ora, esse trecho que nós vamos estudar hoje um pouquinho mais, traz realmente, na verdade, um grande potencial de perturbação para o povo e também para os discípulos. Afinal das contas, Jesus vai falar de coisas extremamente intrigantes nesse pequeno trecho. Todos eles verdadeiramente muito importantes. A Bíblia é assim, todos nós já sabemos disso. Ela, em pedaços muito pequenos, muito compactos, é capaz de dizer muita coisa. E um pequeno trecho que nós leamos 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, a cada vez que lemos, vemos uma coisa nova. O livro de Deus é assim. A sabedoria que emana do livro de Deus, e praticamente cada frase é insondável e interminável. Esse trecho de Mateus 15, 16, realmente perturbava muita gente. Algumas perguntas difíceis, muito difíceis para nós, e muito mais difíceis para eles naquele tempo. Nós estamos nessa classe, em termos normais, estudando questões difíceis da Bíblia. Esse trecho
traz questões difíceis. Por exemplo, nesse trecho da Bíblia, Jesus compara uma estrangeira a um cachorro. Por que Jesus comparou uma estrangeira a um cachorro? Isso é intrigante. Qual é o firme fundamento contra o qual nem as portas do inferno irão prevalecer? Essa é outra pergunta intrigante, de profundo conteúdo teológico. O que eram as chaves do reino? E mais uma. Que tipo de cruz os discípulos são intimados a carregar? Todas questões extremamente intrigantes, questões extremamente incomodativas, verdadeiramente. Mas vamos seguir um pouquinho no texto, versículos 15 e 17 do capítulo 16 de Mateus. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O que vocês acham? Não o que o povo está dizendo. Vocês, discípulos, o que vocês acham a meu respeito? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, falando em nome dos discípulos, o líder do grupo, Pedro, mais uma vez, pula à frente e dá a resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diferente do que o povo tinha dito. Ora, a percepção daquele grupo de discípulos escolhidos de Deus, aquele pequeno grupo de discípulos eleitos de Deus, já reconhecia claramente que aquele ser presente que estava convivendo com eles naqueles poucos anos do ministério de Jesus era nada mais, nada menos do que o Messias, o Filho de Deus. E fizeram essa confissão de fé. E todo esse trecho que nós estamos estudando está baseado exatamente nisso, nessa confissão de fé. Vejam, toda a expressão do reino de Deus, e esse trecho fala do reino de Deus, toda a expressão do reino de Deus deve estar constituída sobre esse fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento que, de fato, acabou. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. O cristianismo, pessoal, está essencialmente baseado nesse reconhecimento. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é o Messias, o Salvador da humanidade. Esse é o fundamento que está na base do trecho que nós estamos estudando e esse é o fundamento essencial de todo o nosso cristianismo. Ou seja, Jesus é aquele que foi mandado ao mundo por Deus, o seu próprio Filho, para que salvasse o mundo e cumprisse o plano de Deus, de uma forma bastante diferente do que havia sido previsto pelo judaísmo. Tanto que os judeus até hoje não o reconhecem. Eu comprei um livro recentemente sobre o judaísmo, para estudar um pouquinho mais. Na verdade, nós cristãos somos, de uma certa forma, um braço do judaísmo. Dele saímos. Então é interessante conhecer um pouco mais os ritos judaicos. E eu me interesso por isso, estou lendo o livro. E logo no começo, o rabino que escreve sobre Jesus, ele se manifesta assim. Ele não é o Messias. Mas vai que seja. Ou seja, ele nega que Jesus é o Cristo. Isso está um livro
que fala sobre o judaísmo. Mas ele se reporta à figura de Jesus com um tal respeito e com uma grande desconfiança de que talvez de fato ele seja. E ele termina esse trecho dizendo: até que Deus nos mostre claramente que ele é, vamos continuar achando que não é. Interessante isso, né? É bastante interessante isso. Ora, alguns pontos fundamentais estão nesse trecho de Mateus 15 e 16. Uma das coisas que realmente está no cerne de tudo é a fé. Nós, protestantes, acreditamos que o justo viverá por fé. Não existe qualquer outro meio pelo qual nós, de fato, cremos em Jesus Cristo. Nós temos uma fé e a fé nos salva. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A fé em destaque aparece claramente entre 15, 21 e 16 e 12. Então vamos comentar um pouquinho esse trecho. Mateus 15, 21, 24. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, para o norte de Israel, a Fenícia, hoje Líbano. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões de Tiro e Sidom, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não é intrigante? Que comportamento rude! Jesus foi extremamente rude. Os discípulos vieram: Senhor, essa mulher está importunando. Fala alguma coisa para ela cair fora. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher não pertence à casa de Israel, ela é uma cananeia, uma fenícia. Não tem nada a ver comigo. E segue o texto. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela não é filha de Deus, ela é um cachorrinho. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Percebam, irmãos, Jesus tinha uma lição para dar nesse momento e usou a mulher cananeia exatamente para dar essa lição. Vejam, Jesus era o Messias. E o Messias seria o rei de Israel. É assim que o povo esperava. O Messias seria o rei de Israel e será o rei de Israel. Ainda será. Da mesma forma que Israel é propriedade especial de Deus, o Messias faz parte desse projeto de Deus. Portanto, o Messias pertence, entre aspas, a Israel. O Messias só faz sentido para o povo israelita. Para qualquer outra pessoa do mundo naquele momento, Messias, que bicho é esse? Só fazia sentido para os israelitas. Ele só fazia sentido para isso. Era da parte do plano de Deus.
O Messias seria o rei de Israel e o Messias pertence ao povo de Israel. Até o momento em que foi definitivamente rejeitado, Jesus se colocava conscientemente à disposição do povo de Israel. Leiamos Mateus 10, 5, 6. Jesus tinha designado os 12 discípulos. O trecho descreve os 12 discípulos. E Jesus envia os discípulos para curarem e expelirem demônios. E ele diz: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Mateus 10, 5. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse comportamento de Jesus tem total conexão com o momento em que Jesus manda os discípulos 2 a 2 para expelirem demônios e curarem enfermos, lhes dá autoridade para isso, só que ele diz: olha, não vão para o mundo dos gentios, procurem prioritariamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, até o momento em que ficou clara a rejeição de Jesus pelo povo de Israel, Jesus se comportava estritamente para mostrar: eu sou o Messias prometido e pertenço ao povo de Israel. Mas ele tinha uma lição a dar, porque ele sabia que seria rejeitado. Ele sabia que seria rejeitado. Quando a rejeição se tornou evidente, Jesus então se modifica. O comportamento de Jesus em relação à mulher cananeia tem uma finalidade suprema. E essa finalidade fica muito clara aqui. Diferentemente do povo de Israel. Aquela mulher cananeia, que não era uma israelita, reconheceu quem de fato era Jesus. Ou seja, alguém de fora do povo de Israel, uma não crente, uma incrédula, uma gentia, como os judeus dizem hoje, um goim. Ela chamou Jesus pelo título messiânico completo: Senhor, Filho de Davi. Ou seja, naquele momento ela dobrou o joelho e o adorou. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma incrédula, alguém de fora do povo de Israel, simplesmente reconheceu a presença do Messias. Ou seja, os benefícios do reino que a nação de Israel rejeitou, ao recusar-se a receber o seu rei, eles seriam colocados à disposição de todos os povos. Com base no quê? Na fé. Ou seja, Jesus diz claramente e ensina toda a profundidade da teologia. O justo viverá estritamente por fé. Ou seja, nós encontramos aqui a claríssima identificação de que Deus sabia que Jesus seria rejeitado, mas esse era o caminho pelo qual toda a humanidade seria salva, por meio da fé. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Assim, João se refere a Jesus quando abre o seu belíssimo evangelho, logo nos primeiros versículos: no princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus, o Verbo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então Jesus foi rejeitado pelo povo todo, não apenas pelos líderes, pelos sacerdotes, não. O povo de Israel rejeitou a Jesus Cristo como o Messias, o Rei de Israel. A resposta de Pedro confirma aquilo que já era evidente.
O povo havia rejeitado a Jesus e a confissão de fé proferida por Pedro é direta e claríssima. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa era uma declaração que o povo de Israel não podia e não queria fazer. Por isso o povo de Israel, de fato, rejeitou a Jesus Cristo na sua totalidade como povo. Um outro aspecto fundamental que é trabalhado nesse pequeno trecho da palavra de Deus é a questão do fundamento. Sobre que fundamento nós nos apoiamos? E isso está em Mateus 16, 13 a 28. Qual é o fundamento? Algumas questões chaves aparecem exatamente aqui nesse momento em que se trata do tema chamado fundamento. A primeira delas, óbvio, qual é o verdadeiro fundamento da igreja? Segundo, o que significam as chaves do reino dos céus que Jesus entregou a Pedro? O que significa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo para poder achá-lo? Essas são questões profundamente intrigantes, de uma profundidade teológica muito grande, e é por isso que realmente me detenho nesse texto, para que a gente tenha um pouquinho mais de compreensão da profundidade desses ensinamentos da palavra de Deus. Queridos, vamos tocar esses pontos. O fundamento da igreja é trabalhado no versículo 18 de Mateus 16. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em torno dessa afirmação de Jesus Cristo, todos nós sabemos, floresceu a maior de todas as igrejas ditas cristãs, o catolicismo romano. Algumas interpretações podem ser atribuídas a essa afirmação de Jesus. A primeira delas é que tem sido sempre difundida, especialmente pela igreja romana, a pedra ou rocha sobre a qual a igreja seria fundada seria Pedro. A igreja romana afirma isso claramente. Pedro é a rocha sobre a qual a igreja cristã foi construída e seria construída. Pedro seria então o primeiro papa e todos os demais papas seriam sucessores de Pedro, que na verdade era o vigário de Deus na terra. Essa é a crença absolutamente firme e arraigada dos católicos. Eu fui católico, eu sei disso, estudei bastante, fui até coroinha, pertencia à Legião de Maria, mudei um pouco. Então eu conheço um pouquinho disso. Meu bisavô era quase cardeal e abandonou o hábito católico com 30 anos, veio embora para o Brasil e aqui estou eu, como descendente direto dele, excomungado que sou até quarta geração, eu sou a quarta geração. Eu fui excomungado pela Igreja Católica. Não adiantou muito, tá? Porque eu estou aqui. Os que combatem isso, combatem primeiro com uma interpretação da palavra. Cefas, Pedro, pronúncia aramaica, Kefa. Na verdade, quer dizer pequena pedra. Não é uma rocha, muito menos um rochedo, muito menos um penhasco. É uma pedrinha, Kefa. Ora, sobre uma pequena pedra, dificilmente poderia se assentar toda uma enorme igreja. Ela não poderia ser o fundamento da igreja. Esse é um argumento semântico. Mas esse argumento já combate a ideia de que Pedro seria a rocha, não a pedrinha. Outros entendem que, na verdade, a rocha, o fundamento, seria a confissão de Pedro. A fé que Pedro professou seria, então, o fundamento da igreja.
Essa é uma interpretação até mais razoável. A confissão, a fé que Pedro professou, é o fundamento da igreja. Mas a interpretação que realmente predomina, sobretudo na teologia protestante, o próprio Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, é o fundamento da igreja. Nós acreditamos nisso. E esse fundamento fica claramente reafirmado em várias e várias passagens da Bíblia. Paulo, em 1 Coríntios 3,11, fala exatamente isto. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Eu não sei se vocês percebem, mas com muita frequência se menciona a seguinte frase: na verdade, o cristianismo é de Paulo. Paulo mudou completamente o que o Jesus fez. Isso é verdade? Não, quem lê os escritos de Paulo percebe exatamente que Paulo se debruçou sobre o esclarecimento da mensagem de Cristo, e Cristo é o fundamento. Mas aqueles que são interessados em demolir a autoridade da palavra de Deus afirmam que, na verdade, o cristianismo cresceu e floresceu sobre Paulo e não sobre Jesus. Mas isso vem do maligno, certamente. Tá? Paulo afirma claramente, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Este é o fundamento que foi posto por Deus, e ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém, quer dizer, nenhuma outra igreja pode dizer que o fundamento é outro que não Jesus Cristo. Veja Pedro, a quem se atribui ter sido o primeiro Papa? Vamos nos lembrar historicamente, pessoal. Começando a leitura do livro de Atos, primeiro terço do livro, Pedro é uma pessoa muito presente. Porém, praticamente ele desvanece da história, e o livro de Atos se concentra no ministério de Paulo, quase que todos os 2 terços finais. Pedro foi, segundo a tradição, crucificado em Roma, e Paulo tinha sido decapitado em Roma. Já existia uma igreja cristã florescente em Roma, mas nada indica que o primaz dessa igreja fosse Pedro. Ou seja, Pedro nunca foi papa. Ele era um respeitado ancião da igreja, que já velho emigrou para Roma, para ali terminar o seu ministério, mas nesse momento, apesar do respeito que ele merecia, era uma figura secundária da igreja. O próprio Pedro nos diz o seguinte, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 7. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedro, que é chamado a pedra sobre a qual foi construída a igreja, nega isso, nesse trecho. A rocha sobre a qual está assentada a igreja não sou eu. A pedra preciosa foi posta por Deus, a pedra angular. Todo mundo sabe o que é pedra angular. Os engenheiros que estão aqui sabem muito melhor do que eu. Naquele tempo, as construções em arco tinham uma pedra central, que era a pedra angular, e que dava a sustentação estrutural do arco. Então, essa alegoria usada por Pedro é exatamente isso.
A pedra angular é que dá toda a sustentação e resistência do arco, sobretudo o arco romano. Ou seja, Jesus é a pedra, na afirmação do próprio Pedro, que foi elevado à altura de pedra fundamental pelo catolicismo romano. Nesse mesmo trecho, nós temos a questão das chaves. O que significam as chaves? De que maneira nós podemos entender ligar e desligar? Mateus 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A interpretação romana é que Pedro, como Papa, o primeiro Papa, recebeu o poder de ligar e desligar as coisas que aconteceriam no céu. A partir dessa compreensão, a Igreja romana enveredou por toda a sorte de heresias. Isso atingiu o seu apogeu no final da Idade Média, com a venda das indulgências, ou seja, a Igreja Católica fazia e desfazia, mandava e desmandava, ligava e desligava. Ou seja, baseado exatamente nesse trecho da Palavra de Deus. O que é que significa exatamente isso? A Igreja Romana interpreta que o seu sumo pontífice, o Papa, como sucessor de Pedro, tem o poder de tomar decisões que ligam e desligam. Você vai para o céu, você vai para o purgatório, você vai para o inferno, ele liga e desliga. Aí você tem que confessar pecado, você ajoelha lá no confessionário, fala para o padre e assim por diante. Ou seja, a Igreja Católica liga e desliga. E entendem assim como sendo exatamente essa a consequência desse ensinamento da Palavra de Deus. Outros interpretam assim. Olha, na verdade, Pedro foi o primeiro Papa porque ele foi o escolhido para abrir a porta do Evangelho, tanto a judeus como a gentios. O sermão de Pedro no Pentecostes foi o primeiro grande sermão dado aos judeus. E um pouquinho mais na frente, no livro de Atos mesmo, Pedro faz um sermão pessoal a Cornélio, que é interpretado como sendo o primeiro gentio a se tornar cristão. Então, na verdade, teria sido Pedro aquele que teve a primazia de levar o evangelho a judeus e a cristãos. E por isso, Pedro seria o Papa. Essa é uma outra interpretação. Na verdade, querido, Jesus é o cabeça da igreja, a pedra angular. Mas a palavra de Deus nos ensina, muitas vezes, Jesus é o cabeça da igreja. Ora, se há uma cabeça, há um corpo. Não tenho notícia de que, além de crucificado, Jesus foi decapitado. Não. A igreja tem um cabeça e cabeça é o Cristo. Jesus é o cabeça. Mas quem é o corpo? Todos sabemos. O corpo é a igreja. O que é a igreja? Nós, todos os crentes. A congregação dos cristãos é a igreja, é o corpo de Cristo. Também é chamada de noiva. Ora, Jesus, em momento algum, entregou a sua posição a nenhum indivíduo em particular, e muito menos a um grupo de homens em particular, que seria, por exemplo, uma igreja, qualquer que seja ela. Jesus não entregou o comando, a primazia, a nenhuma igreja, nenhuma denominação em particular. Ele entregou a congregação dos crentes, que são o corpo de Cristo. Ou seja, todos nós. A igreja, todos nós, cada um de nós, tem a ligação direta com Cristo. E é exatamente graças à presença de Cristo em todos nós que nós temos, como crentes, como igreja, o poder de ligar e desligar. Cada um de nós. Talvez uns mais, outros menos. E no fim da nossa aula nós vamos ver por que o mais e por que o menos. Mas, na verdade, o poder de ligar e desligar foi dado a Pedro como
Um crente. Apenas um crente. Ele foi a figura na qual Jesus Cristo deu o poder a todos os crentes. Pedro nos chama de pedras vivas. Lembram que vocês leram no texto agora há poucos? 1 Pedro? Pedro nos chama de pedras vivas. Ou seja, cada um de nós somos pedras vivas, não apenas ele. Nós somos sacerdotes e prestamos sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Cada um de nós. Essa é a ligação direta que temos. Por isso, nenhum intermediário é entre Deus, entre Jesus Cristo e nós, os crentes. A nossa confissão de pecados deve-se somente a Deus e a Jesus Cristo. Ainda Pedro, vamos ler de novo aquele trechinho, 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio. A igreja é uma casa espiritual. Nós temos um prédio aqui. Mas independente desse prédio, nós somos uma casa espiritual. Podemos nos reunir em qualquer lugar, independente de termos uma denominação, de termos um prédio, nós somos uma casa espiritual. Todos nós juntos. E somos sacerdotes santos, separados por Deus, para que ofereçamos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Cada um de nós. Não existe ninguém individualmente que tenha recebido esse poder, nem um grupo de homens, nem uma igreja, nem qualquer organização. Todo crente tem essas características: pedra viva, casa espiritual, sacerdócio santo, oferecimento de sacrifícios espirituais em nome de Jesus. A resposta de Jesus à confissão dos discípulos por meio de Pedro foi direta, incisiva e surpreendente. Jesus confirmou, naquele momento, que era o Messias, o Filho de Deus. Ele confirmou isso. E anunciou a intenção que ele tinha de edificar uma igreja sobre essa realidade. Ou seja, todo aquele que confessar o nome do Senhor está sobre o fundamento, e esse fundamento é o fundamento, a pedra angular, Jesus Cristo, o Senhor. O nosso papel, mais que o nosso papel, o nosso destino é expressarmos nesta terra o reino de Deus. Por isso, por essa ligação direta que temos com o Senhor, nós ligamos e desligamos, cada um de nós. Tenhamos ou não tenhamos consciência disso, nós temos esse dom. Nós ratificamos o perdão de pecados, ou mesmo ratificamos a retenção de pecados. Nós podemos reconhecer isso nas pessoas, porque somos crentes em Cristo, temos uma ótica de interpretação do comportamento humano um pouco diferente ou muito diferente da dos outros. Nós mesmos somos pecadores, mas temos a capacidade de compreender o pecado e perdoar, como temos a capacidade de perceber o pecado e a continuidade do pecado em quem está fazendo isso, inclusive em nós mesmos. Nós temos consciência do pecado. Nós apregoamos a palavra de Deus, mas não com a nossa própria autoridade. Algumas igrejas se arrogam a sua autoridade acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é apenas um conjunto de ensinamentos. A autoridade da igreja é a maior autoridade. Não é isso que a Bíblia ensina. A autoridade que nós temos como crentes ligados diretamente a Cristo é a autoridade do próprio Cristo. Nós, individualmente, ou mesmo como grupo, não temos autoridade nenhuma. A nossa autoridade prevém do fundamento, a pedra angular, que é Jesus Cristo e nada mais. Esse quadro, pessoal, é muito impressionante. Nós somos o reino.
Nós refletimos a Jesus no nosso mundo. Nós revelamos a Jesus, bem como a sua graça e os seus julgamentos. Nós fazemos isso. Essa é a nossa vocação e é exatamente isso que nós somos. Isso realmente, pessoal, chega a ser assustador, mas esse é o nosso papel. Refletir a presença de Cristo no mundo, a sua luz, toda a presença do Evangelho, a Boa Nova é refletida em nós mesmos, cada um de nós individualmente. E, finalmente, o aspecto de encerramento desse trecho trata do vir a ser, que está em Mateus 16, 24 a 28. Eu disse para vocês logo no começo da aula, depois dessa confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao mesmo tempo em que fica claro que o povo de Israel tinha rejeitado a Jesus, Jesus passa a dizer também como nós, crentes em Cristo, devemos proceder até que Ele venha. Nós somos, sim, a luz do mundo. Nós refletimos o reino de Deus, mas temos obrigações e compromissos também. A fé nos foi dada gratuitamente, a graça é dada gratuitamente. Mas justamente pela superabundância da graça, nós temos compromissos e obrigações. E é disso que eu passo a falar agora, interpretando um pouco as palavras de Jesus. Mateus 16, 24 a 27. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Isso nos traz obrigações e compromissos. Vamos ver um pouquinho isso. Jesus nos convida. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Se quisermos seguir a Jesus, o convite está feito. Ele nos convidou: siga-me, tome a sua cruz e siga-me. E o que é isso, afinal das contas? Ele fez um convite. Esse convite, se for aceito, traz resultados. Se não for aceito, também traz resultados. Quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. As nossas versões em português da Bíblia traduzem perder a vida por minha causa. Na verdade, o grego no qual foi escrito originalmente o Novo Testamento, a palavra usada como vida também pode significar alma. Não é necessariamente viva. A mesma palavra se aplica à vida e à alma. Ou seja, podemos ler: quem perder a sua alma por minha causa, a encontrará. Jesus não está pedindo para que nos suicidemos. Não. Ele está pedindo uma coisa diferente disso. Ele faz um convite. Nós podemos não aceitar o convite. E com isso nós nos afastamos de tudo que a cidadania do reino nos oferece. E assim jamais nos tornaremos o que Jesus planejou para nós. Ou seja, se Deus colocar no nosso coração a não aceitação, nós nunca seremos cidadãos do reino verdadeiramente. Mas se Deus coloca no nosso coração a aceitação do convite de Jesus, aí
nós temos que abandonar a nossa individualidade pecaminosa e deixar o que somos. E o que somos o tempo todo nos traz vergonha e culpa. Quem reconhece que pela sua intimidade, pelo seu ser humano, é digno só de vergonha e culpa, está confessando a Jesus como Salvador, porque se coloca na dependência da graça de Deus. Ou seja, nós temos a escolha. Eu vou continuar gostando de tudo que eu gosto, fazendo tudo que eu faço, aprontando todas, porque Ele me salvou mesmo. Ou, não, eu abandono o velho homem, sigo a Cristo de perto e deixo aquilo que me torna imputável de vergonha e culpa. Existe uma decisão aí. Quando seguirmos a Jesus, nós percorremos o caminho que nos leva diretamente àquilo que, lá no íntimo, nós ansiamos verdadeiramente a ser. A carne milita contra o espírito, mas o crente, lá no fundo, por mais pecador que seja, anela, almeja se aproximar de Cristo, de alguma forma estar perto de Cristo, para que a sua graça superabunde sobre nós e nos dê o perdão completo e a restauração completa. Nós ansiamos por isso. Quando expressamos, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e confessamos com a nossa boca, por isso temos a profissão de fé, nós estamos mostrando que anelamos por ser esse ser superior que merece a abundância da graça de Cristo que nos lava de todo o pecado, da vergonha e da culpa que carregamos na nossa essência de seres humanos. Mas com que preço nós fazemos essa aceitação do convite de Jesus para que o sigamos? Qual é o preço disso? Como é que nós devemos seguir a Jesus Cristo? Mateus 16, 24 nos diz: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Muita gente pode pensar, olha, abandonar o velho homem é abster-se de coisas que eu gosto, de alegrias, de prazeres da vida. Não, é muito mais do que isso. Não são só prazeres, alegrias e coisas que eu gosto de fazer. Na verdade, pessoal, é muito mais do que simplesmente isso. Ao optarmos por Jesus, nós temos, na verdade, que negar valores, atitudes, emoções que são tocados por Jesus nas bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, rapidamente a gente enxerga isso. Humildade de espírito. Os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Quem tem fome e sede de justiça será farto. Os misericordiosos receberão misericórdia. Os limpos de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça receberão o reino dos céus. Quando por minha causa vocês forem injuriados e perseguidos, vocês estarão próximos do seu galardão. Na verdade, queridos, ao falar nas bem-aventuranças, Jesus aponta o oposto. Por exemplo, toda vez que tivermos amargura, raiva de alguém, um ressentimento por alguém que nos fez alguma coisa má, essa raiva, esse ressentimento, essa amargura, está arraigado lá no fundo, no velho eu.
O que Jesus nos ensina, usando as bem-aventuranças como sinal claro do procedimento adequado, Jesus nos exorta que abandonemos essa amargura e deixemos o perdão lavar toda a nossa raiva. Vocês já ficaram com raiva de alguém porque fez alguma coisa errada? Sim ou não? Alguns têm esse ressentimento até hoje. Faz tempo que aconteceu aquilo, não faz? Mas você guarda o ressentimento até hoje. Não é essa a recomendação de Jesus. Perdoa. Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. Eu mesmo tenho rancores contra certas pessoas. Eu nunca parei, de fato, para perdoar. É quase sobre-humano isso, né? É quase sobre-humano, às vezes, perdoar alguma coisa que te fizeram de mal. É difícil perdoar os muçulmanos terroristas que estão fazendo o que estão fazendo, né? Procurando aniquilar o povo de Deus. É difícil perdoar. Mas Jesus nos ensina isso. Que abandonemos totalmente a amargura, a raiva, o ressentimento, e deixemos o perdão lavar completamente a nossa raiva. Isso é Jesus. Tudo o que constitui a velha vida luta contra a nossa escolha. Coisas como orgulho, competitividade. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu quero ganhar sempre. Tudo que eu faço eu quero ganhar. Eu sou muito competitivo. Tem muita gente aqui que é muito competitiva. Quem vive a vida profissional, empresarial, é praticamente obrigado a ser competitivo. Ou você não é competitivo, ou você está fora do jogo. O mundo nos ensina a sermos assim. Autopiedade, aqueles que se enxergam pios aos próprios olhos. Isso é coisa do velho homem. Ou seja, essas coisas guerreiam dentro de nós, pelo controle das nossas reações, pelo controle das nossas emoções, pelo controle das nossas atitudes e até sobre os nossos valores. É tudo isso que nós temos que negar. Não é apenas coisas prazerosas, agradáveis que eu tenho que deixar, mas atitudes, valores, reações, comportamentos que estão arraigados no velho homem. Não é fácil. Negar essas pressões, que são naturais em nós, Deus sabe disso. Por isso nós precisamos de um Salvador. Deus sabe disso. Nós, como seres humanos, temos essas pressões do velho homem presentes o tempo todo nas nossas vidas. E por isso precisamos da graça de Deus. Quando nós negamos essas pressões, deixamos Jesus à vontade para moldar o nosso novo interior, moldar o nosso novo homem. Por isso nós devemos negar-nos a nós mesmos para que possamos encontrar a Jesus Cristo bem de perto. Essa é a demanda. Esse é o compromisso. Esse é o desafio de Jesus. Negue-se a si mesmo. Negue-se nos seus valores, nos seus princípios, nos seus comportamentos. Negue o seu velho homem nos prazeres e nas coisas inadequadas. O que é a cruz de cada dia que Jesus nos fala? Jesus não pede que nós carreguemos a cruz dele. Ele carregou a cruz por nós. Mas ele não está pedindo para nós carregarmos a cruz dele. Não pensemos isso. Ao aceitar a cruz, e depois desse momento em que Jesus recebe a confissão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus passa a falar muito sobre a cruz, sobre o que viria a acontecer, sobre como ele haveria de padecer. Até esse momento ele tinha mantido isso encoberto. Mas a partir desse momento, quando recebeu a confissão dos discípulos que ele era o Cristo,
Então ele passou a falar realmente da cruz. E falou assim: tome a tua cruz, não a dele. A cruz de Cristo, na verdade, representa a submissão e escolha voluntária de Jesus em fazer o que era a vontade de Deus para ele. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. A rejeição levaria à cruz. E ele sabia que a cruz era a consumação do plano de Deus. E ele se submeteu plenamente a isso. Jesus foi submisso até a morte e morte de cruz. Ele aceitou a vontade de Deus. Essa foi a cruz de Cristo. A nossa cruz simboliza a mesma coisa. A prontidão para escolher fazer a vontade de Deus todos os dias na nossa vida, independentemente de qual seja a vontade de Deus. Quando Jesus nos fala, toma a tua cruz, esteja pronto a atender a vontade de Deus, qualquer que seja ela na tua vida. Isso é tomar a nossa própria cruz. Siga-me. Esse é o cerne do convite de Jesus. Esse é o coração da coisa, o fundamento todo. Siga-me. Devemos segui-lo bem de perto, bem de perto. Não é seguir como alguém que passou na história há séculos atrás e nós vamos atrás de algumas pistas que levam naquela direção. Muitos de nós seguem Jesus bem de longe. Ele pede que sigamos bem de perto. Somente estando perto de Cristo, todos os dias, nós podemos encontrar forças para negar a nós mesmos e perceber a sua orientação diária para as nossas vidas. Vocês têm, alguns de vocês, à mão, o nosso hinário. Os que puderem pegar, abram no hino 399, que nós cantamos com muita frequência. É um dos hinos que mais toca o meu coração. 399. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Essa deve ser verdadeiramente a nossa súplica. Quero estar perto de ti, Senhor. O mais perto que eu possa estar. Porque somente estando perto de Cristo todos os dias, nós vamos poder encontrar forças para negar a nós mesmos e perceber a orientação diária para as nossas vidas. Bem perto de Cristo. Ao negarmos a nós mesmos, escolhendo fazer diariamente a vontade do Pai e mantendo-nos próximos de Jesus, nós iremos nos encontrar a nós mesmos. Então, queridos, nós falamos de fé. Nós falamos de confessar publicamente essa fé. Nós somos alicerçados no fundamento que é o próprio Jesus, a pedra angular. Nós temos que ter consciência da nossa ligação direta com Cristo. Nós somos a expressão do reino de Deus na terra. Nós refletimos a imagem de Jesus no nosso mundo, em todos os nossos atos, dia após dia. Nós devemos negar a nós mesmos para seguirmos a Cristo bem de perto. E devemos tomar a nossa cruz e fazer a vontade do Pai todos os dias da nossa vida. A minha oração é que todos nós
procuremos estar perto, cada vez mais perto de Cristo, e possamos levar a nossa cruz e nos submeter à vontade de Deus todos os dias. Reverendo, o senhor podia fazer uma oração de encerramento, por favor? Nosso Deus, nosso Pai amado e querido, nos ensine a viver cada dia mais perto do Senhor, mais perto da Tua cruz. Que cada um de nós guarde em sua mente, em seu coração e na vida diária esse ensino da Tua palavra hoje de manhã. Cuide de nós, nos ajude a vivermos na presença do Senhor. Amém. Vão em paz, queridos, e se Deus quiser, nos veremos hoje à noite para a ministração da Santa Ceia.